Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre estatística, mas antes vamos entender alguns termos. Dados e informações. Dados são números ou valores coletados que não transmitem um significado sozinho. Já as informações é o processamento de dados, que juntos vão transmitir ao leitor algum significado. Por exemplo, o dado é quando eu pego um sujeito e ele diz: eu voto no partido A. Isso não quer dizer nada mais do que ele vota no partido A. Informação é quando eu junto uma grande quantidade de dados, de pessoas perguntando em quem ela vai votar. E aí quando eu junto, eu entendo que a maioria daquele grupo disse: não, a maioria decidiu votar no partido B. E isso é informação. A informação é a junção desses dados que me dá reflexo para alguma coisa. Me dá base para que eu possa entender o que aquele grupo ou o que parte daquele grupo está pensando, certo? E isso é de extrema importância na nossa sociedade hoje, porque é feita pesquisa de relacionamento, de consumo, de interesse, pesquisa eleitoral, então tudo é com base no pensamento daquele grupo ou daquela situação que estamos envolvidos ou querendo investigar, não é isso? E esses grupos a gente divide em três aspectos, Universo, população e amostra. O universo é o grupo como um todo. Por exemplo, quero investigar quem vai ser o candidato mais bem votado. Então, vamos investigar a nível nacional. O Brasil. Então, o Brasil é o universo. Mas o que é a população? A população é aquele grupo que tem algo em comum. E o que vai ter algo em comum nesse caso é pessoal que vota. O universo vai ser criança, adolescentes, mas esse pessoal não vota, Então a população vai ser aquele grupo que vota. E o que seria a amostragem? Vai ser uma pequena parte, que vai refletir a ideia daquilo como um todo. Por exemplo, você já viram aquele frasquinho, de amostragem. A gente não precisa cheirar o perfume grande para poder saber que o frasco é a mesma coisa, a amostrinha é a mesma coisa, Então na amostragem é isso. A gente pega uma pequena parcela, porque não tem condição de investigar todo mundo. Quem faz isso é a própria urna, Então a gente pega uma pequena parcela e o que é, claro, de forma organizada e ordenada a pesquisa, E aí aquele grupo vai refletir como um todo para a população qual é o desejo ou qual é o interesse daquele grupo, daquela população, e aí a gente amplia, para o conjunto. Claro, como eu disse, com a pesquisa organizada. Pesquisa censitária, também pode ser conhecido como pesquisa populacional, é quando a gente faz uma pesquisa como um todo. Por exemplo, uma pesquisa do censo. Quem geralmente faz essa pesquisa é o IBGE. Aí ela passa de casa em casa, ela investiga todo mundo no Brasil, para saber, por exemplo, quantos habitantes tem no Brasil. Aí ela precisa investigar todo mundo. Já a pesquisa por amostragem, não. Ela pega uma pequena parcela do grupo, certo? E aí ela abrange essas informações daquela pequena parcela para todo o grupo. E aí 99% da amostragem reflete o grupo. É quase que 100% de certeza que a amostragem ela representa a população. Mas claro, com uma pesquisa organizada. Mas aí você vai pesquisar, tem que ter uma pesquisa organizada. Por exemplo, eu quero investigar sobre os eleitores para presidente. Eu não posso pesquisar só em São Paulo, Porque talvez o pessoal, por exemplo, só no Sul, o pessoal do Norte e do Nordeste pode ter outro pensamento. Então eu tenho que pesquisar em diferentes cidades, em diferentes setores daquela cidade, em diferentes bairros, para que aquilo seja de fato representativo, ok? Vamos falar sobre gráficos agora. Tem vários tipos de gráficos, Gráfico de coluna, de barra, de pixel, de linha, de área, de rede, entre outros gráficos, certo? Vamos ver cada um deles a seguir. Temos aí o gráfico de coluna, certo? Que é uma coluninha em pé, Também pode ter outros exemplos aí, como de histogramas, que representam quando a gente quer comparar alguma coisa, certo? Temos o gráfico de barra, que é esse deitadinho aí, Também ele tem a mesma utilidade para comparação, ok? Temos também o gráfico de setor, que é o gráfico de pixel, É um círculo aí, E aí ele serve quando a gente quer comparar ou quando a gente quer fazer alguma proporção de tamanho, de população. Aí a gente consegue enxergar bem isso, porque quanto maior a parte, maior a gente vai ver a possibilidade do grupo de pessoas naquela situação, certo? Temos o gráfico de linha, que aí ele serve mais para a evolução, Por exemplo, a evolução de venda, a evolução da satisfação de consumo e por aí vai, certo? De votos também, ele é bem usado. O gráfico de área, Que aí serve, por exemplo, para vendas. Então a gente vai aí ver qual é a área maior em determinado grupo
cada um tem sua análise, né? A gente vai usar mais o gráfico de pixel, de linha e o de barra ou coluna, né? E temos também aí o gráfico de rede, que aí ele serve mais para organograma de empresas, por exemplo. Aí tem o presidente, aí quem é ligado a ele, os subsecretários e aí por aí vai. É mais para isso daí, certo? Vamos falar agora sobre interpretação de gráficos, certo? O gráfico, né? Os elementos do gráfico é o título, né? Que precisa ter para a gente saber do que está se falando. Fonte, se não foi você que fez, pegou na internet, precisa saber de onde foi, como tem um exemplo aí, o jornal que foi pegado, né? O site. Legenda, se for separado por cor, principalmente se for gráfico de pixel, né? Que aí tem que ter a legenda para a gente entender cada cor, as porcentagens para entender cada uma direitinho, certo? Mas vamos interpretar esse gráfico aí, ó. Indevidamente familiar, certo? Foi de um site aí, de um site jornalístico, e ele fala, né, que 72,7% da população tem dívidas com cartão de crédito da família, né? 11,3% das dívidas são com carnês ou boletos e 16% é com financiamento de casa ou carro. Perceba que a maioria disparada é cartão de crédito. É falta de planejamento e orçamento familiar. Ah, não, a gente passa em 10 vezes, é sem juro, paga lá na frente. Mas paga lá na frente, mais uma hora vai pagar. Aí passa tanto no cartão de crédito que chega um momento que não consegue nem pagar as parcelas, né? Aí vai ter que pagar o mínimo, aí gera juro em cima de juro. Os juros do cartão de crédito aí gira em torno de 214% ao ano, né? 2 vezes mais o que você deve no ano, né? É estrambólico. Então, a falta de controle familiar ocasiona isso. Perceba que por as dívidas, né, aí com carnê e boleto, por exemplo, conta de água e luz é a mínima. Por quê? Porque todo mundo tem medo de cortar a energia ou a água em casa, né? Mas aí o cartão aí vai gerando juros em cima de juros, que é os piores juros, e acaba girando essa bola de neve que muitas vezes não consegue pagar. Financiamento de casa ou carro também, porque tem medo, né, de tomar a casa ou carro. Então, pessoal, entender o gráfico é isso. Interpretar o gráfico é isso. É entender o que está por trás dos números, né? Fazer um relatório sobre o que aqueles números estão falando, refletindo na realidade, né? Então, mostrar justamente essa ideia. Não precisa falar muito, mas falar alguma coisinha sobre o que está por trás desses números. Por esse motivo que a matemática ela é tão usada, né? O número ele fala muito sobre a realidade, situação, por exemplo, de empresa, né? Então, por isso que as pesquisas elas são muito usadas no campo corporativo, justamente para entender isso, entender por que a empresa vai mal ou vai bem, justamente para refletir essa situação na realidade.